Graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão aí nos assistindo nessa transmissão, participando desse estudo, não é que nós estamos falando aqui sobre os dons. E hoje nós vamos, amado, iniciar sobre os dons ministeriais, né? Os 5 dons que a Bíblia nos mostra. Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre eles durante o decorrer de cada uma dessas lições, né? Nós terminamos de falar sobre os dons espirituais. Então é importante que você fique atento, né? Porque esses dons ministeriais, amados, eles são fundamentais para a igreja. Mas nós precisamos entender todo o contexto, né, do que se aplica sobre esses dons e qual é o efeito disso sobre a vida da igreja, sobre a vida de cada um dos irmãos, para que nós possamos, né, ser participante, né, dessa distribuição desses dons ministeriais, para que a igreja, amada, ela se fortaleça, né, que são os pilares de sustentação dentro da igreja. Então nós vamos orar nesse momento. Eu peço que você que está nos acompanhando aí com a revistinha, tenha a sua revistinha na mão, ou então com a Bíblia, para que você possa também acompanhar a leitura, tá? E aí você participar desse estudo. Vamos orar, amados? Amado Deus, eterno e soberano Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença nessa terça-feira e agradecidos estamos, Pai, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de cada terça-feira estarmos aqui juntos, aprendendo, Pai, sendo instruídos pela verdade da Tua palavra. Senhor, eu peço, Pai amado, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um dos nossos participantes, desses que estão nos assistindo nessa noite, daqueles que irão assistir depois, Pai amado. Eu peço, Senhor, que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre a vida de cada um. Pai, que esse ensinamento, Senhor Deus, venha trazer fruto, crescimento, amadurecimento para os Teus filhos, para que nós não venhamos a ser levados, Senhor Deus, por enganos, por ilusões, por conversas vãs, mas que a Tua palavra, Senhor, ela fique gravada no nosso coração, para que nós venhamos, Senhor Deus, a caminhar em conformidade à Tua vontade. Porque o que nós estamos, Pai amado, recebendo do Senhor é o ensinamento da Tua palavra, para que a Tua igreja venha se fortalecer, para que o corpo de Cristo, Senhor Deus, ele cresça, Senhor Deus, e seja abundante na Tua presença, Pai. Por isso eu peço, Pai, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, nos dê sabedoria, nos dê direção e discernimento, Pai, de tudo aquilo que nós estaremos falando nessa noite. Por isso eu quero consagrar esse estudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Graças a Deus, né? Então, como eu disse para os irmãos, nós terminamos aqui os dons, né, os dons espirituais, e então é bom que você faça aí uma recapitulação, né, porque nós falamos sobre os dons de revelação, né, que é a palavra de sabedoria, palavra do conhecimento e o discernimento de espírito. Então esses são os dons de revelação. Também tem os dons de poder, que é a fé, o dom de curar e as operações de milagres. E os dons de elocução, que é aquilo que está diretamente ligado à nossa fala, né? Que é a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Então esses 9 dons fazem parte, né, dos dons espirituais ao qual Paulo trata com a igreja. E agora nós vamos entrar, amado, nos dons ministeriais, que são os dons, né, para que a igreja do Senhor ela seja capacitada, né, ela seja organizada, ela seja dirigida. Então nós vamos estar falando sobre esses 5 dons que estão contidos na lista de dons ministeriais. Então a lição hoje é a lição de número 6, o ministério de apóstolo. Então esse é o primeiro dos ministérios que nós vamos estar falando sobre esses dons ministeriais. O texto áureo está em Efésios 4:11. Então você que está sem a revistinha pode acompanhar a leitura, né, pela sua própria Bíblia. Então não perca, não deixe de ler para que você possa estar nos acompanhando. Efésios 4:11 nos diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores ou mestres, né? Então aqui estão a lista desses 5 dons ministeriais. Primeiro, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então são esses 5 ministérios, né, esses dons ministeriais que são distribuídos dentro da igreja, que nós temos que buscar para que a igreja se fortaleça, não é, amado? Nos alicerces, nos pilares de sustentação desses ministérios, desses dons ministeriais, para que a igreja venha caminhar em conformidade à vontade do Senhor.
A leitura bíblica em classe está em Efésios 4, 7 e 16. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então aqui, em Efésios 4, 11, está a lista aqui dos cinco dons ministeriais. Aí vem, amado, preste bem atenção, qual é a finalidade disso? O versículo 12 já começa a nos dizer, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esses dons ministeriais são distribuídos para quê? Para aperfeiçoamento dos santos, quer dizer, para o crescimento, para a tratativa da vida dos irmãos, para que os irmãos possam se alicerçar, se firmar e crescer espiritualmente, para a obra do ministério, para ajudar no andamento da igreja e para a edificação do corpo de Cristo. Então, a finalidade desses dons ministeriais estão aqui no versículo 12. Até que todos, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes. Então, olha, ele diz aqui a finalidade no 12, e aqui Paulo agora começa a mostrar a aplicação, o porquê disso, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, Paulo, no versículo 12, ele mostra a aplicação, a finalidade disso, e aqui, amado, o objetivo que tem disso dentro da igreja. Versículo 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, no qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, amados, eu entendo aqui, olha, em Efésios 4, do 7 ao 16, que a distribuição desses dons, ela tem como objetivo primordial, a edificação do corpo de Cristo e o crescimento dos irmãos, para que nós venhamos a crescermos no conhecimento, na sabedoria, na direção correta da verdade da palavra, e esse dom é distribuído dentro da igreja. Então, mas nós temos que estar nos preparando e pedindo a Deus que nos capacite, e se for da vontade do Espírito Santo, Ele nos capacite a termos esses dons sobre as nossas vidas, para podermos ser usados dentro da igreja. E no decorrer dessas aulas, nós vamos falar sobre esses 5 ministérios, cada aula falando de um ministério, para que você entenda bem isso. Então, é bom que você, assim, se localize bem, qual a finalidade disso para o corpo de Cristo. Introdução. A partir da lição desta semana, estudaremos os dons ministeriais, distribuídos por Deus à igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão, olha aqui, da comunidade dos santos, tornando-o semelhante ao de Cristo. De acordo com as epístolas aos Efésios e aos Coríntios, são 5 os dons ministeriais concedidos por Deus à igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então, aqui é a lista dos 5. Veremos o quanto esses ministérios são necessários à vida da igreja local para cumprir a missão ordenada pelo Senhor ante o mundo e simultaneamente crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mostrando a sequência de Efésios 4:11, iniciaremos o estudo pelo dom ministerial do apóstolo. Então, nós vamos falar sobre esse primeiro dom. E, amados, é interessante, como as coisas, às vezes, elas se encaixam, Hoje, pela manhã, eu desci para buscar pão e, quando eu cheguei no local onde eu fui comprar o pão, havia uma moça conversando com um rapaz e ela,
né, falando alto, falou assim, não, mas o pastor... Aí eu entrei. Quando eu entrei, o rapaz me conhece e falou assim, chegou um pastor aqui, vamos ver com ele o que ele vai dizer. E ela estava falando justamente que a igreja não precisa ter pastor. Olha o engano, amado. Olha o engano. Olha a falta de conhecimento da palavra. Que o pastor é simplesmente para receber a palavra e transmitir ao povo. Amado, o pastor tem que cuidar da igreja. O pastor tem que cuidar do rebanho. O pastor tem que dar alimento para o rebanho. O pastor tem que tratar dos problemas. Não existe rebanho sem pastor e não existe pastor sem um rebanho. Entende? Então, olha a falta, né, amado, de conhecimento. E é uma pessoa que provavelmente não tem convívio dentro da igreja, falou alguma coisa que deve ter ouvido, né? E estava passando para outra pessoa. Aí o rapaz perguntou para ele, eu falei, não, ela está enganada. A igreja tem que ter um pastor, a igreja não pode, não existe igreja sem pastor. A igreja tem que ser dirigida por um pastor. E isso está dentro dos 5 ministérios, né? Eu tive a oportunidade de falar, inclusive, sobre a aula de hoje para ela. Entendeu? Então, isso é bíblico, por isso que nós precisamos ter conhecimento. Porque numa colocação dessa, se você não tem conhecimento disso, a pessoa acaba sendo iludida e enganada, amado. Então, veja a importância disso, tá? Para que nós possamos cada vez mais nos aperfeiçoarmos, crescermos e amadurecermos no conhecimento da verdade da palavra de Deus. Vamos lá. O colégio apostólico. Então, nós vamos falar sobre o colégio apostólico primeiro. O termo apóstolo, o dicionário bíblico informa que o termo grego apóstolos origina-se do verbo apostelen, que significa enviar. Preste bem atenção. Remeter. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado. Mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai, com a missão de salvar o pecador com autoridade, poder, graça e amor. O verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Jesus, o apóstolo por excelência, né? Então, aqui está um pouco sobre o colégio apostólico, né? Estão falando sobre os 12, aqueles ao qual Jesus separou, né? E comissionou, dizendo a ele, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, eles foram os que foram preparados e enviados, né? Para poderem estar pregando a palavra, estabelecendo a igreja e dando a oportunidade para que o mundo venha conhecer a verdade da palavra de Jesus. O colégio apostólico. Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12. Preste bem atenção agora, mano. Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele a auxiliarem o seu ministério terreno. O Salvador os separou e nomeou. Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo mundo. De acordo com Stanley Horton, eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja. Então, Jesus estava aqui preparando os 12, que ele iria morrer, ele iria ser crucificado, não é? Mas ele deixaria os 12 preparados para poder abrir as igrejas, né? Fundar a igreja. Que nós vemos isso em Atos dos Apóstolos. Tá? Com a saída de Jesus Cristo, o Senhor foi assunto aos céus, né? Os 12 veio a perseguição e os 12 foram, né, podendo estabelecer igrejas, estabelecer pessoas para poderem ensinar a verdade da palavra de Deus. Em outras palavras, os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Mas antes, como nos mostra a palavra de Deus, receberam o batismo com o Espírito Santo. Então, aqui está um pouco, né, da história dos 12 que formaram o colégio apostólico. Então, o colégio apostólico, amado, ele está diretamente ligado aos 12, ao qual o Senhor Jesus separou, né, para poderem dar seguimento, né, estabeleceu o alicerce da igreja, os fundamentos principais da igreja, através do colégio apostolado, né, apostólico. Então, nós temos que entender bem isso, para que a gente não tenha confusão na nossa mente. A singularidade dos 12. Aqui é importante ressaltar
que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas. Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Multidões seguiam Jesus por onde ele passava, e muitos se tornavam seguidores do Mestre. Mas, para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente por ele. Segundo ponto, andaram com Jesus durante todo o seu ministério, desde o batismo do Senhor até a crucificação. Os 12 andaram com o Mestre, aprenderam e conviveram com ele. Então, preste bem atenção, amado. Isso aqui é uma definição fundamental para a vida do apóstolo. Por isso que hoje nós temos que entender bem essa questão de apóstolo nos nossos dias de hoje. Tá? Porque aqui está bem claro, olha, eles foram convocados pessoalmente por Jesus e andaram e aprenderam com Jesus. Né? E hoje não tem como você ter pessoas nesse inteirinho, né? nessa chamada, nessa maneira aqui. E aqui, olha, o item C, receberam a autoridade do Senhor. Os 12 receberam de Jesus um mandato especial para prosseguirem com a obra de evangelização. Eles foram revestidos de autoridade de Deus para expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o evangelho à humanidade. Então, aqui, né, direciona diretamente, nós estamos falando diretamente aos 12. Então, apóstolos, amados, está diretamente ligados àquele grupo dos 12 ao qual Jesus os separou. Tá? Então, vamos lá, item 2 aqui. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, né? Porque você deve estar perguntando assim, pô, Judas morreu, ficaram 11, depois veio Barnabé, depois Barnabé não, depois veio Judas morreu, né? Depois tiraram sorte e depois veio Paulo, certo? Aí você deve estar pensando, poxa, mas como é que ficou isso? Nós vamos ver aqui na revistinha. Saulo e sua conversão. Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel e também um importante mestre do judaísmo. Ele era intelectual, fariseu e foi perseguidor dos cristãos. Entretanto, a caminho de Damasco, em busca dos cristãos que haviam fugido devido à perseguição em Jerusalém e com carta de autorização para prendê-los, Saulo teve uma experiência com Cristo ressurreto. A sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. E perseguidor passou a ser perseguido. De Saulo, o fariseu, a Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, nós estamos vendo aqui a conversão do apóstolo Paulo, não é? Porque houve a necessidade de fazer uma escolha, fizeram uma escolha, e o Senhor estava preparando, né, Paulo para ser o apóstolo dos gentios. Então, nós temos que entender bem essa colocação com relação ao colégio apostólico. Um homem preparado para servir. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Quão grande tratado teológico encontramos em sua epístola aos Romanos. O seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo, mas para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto. Eis a declaração apostólica que denota tal verdade. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Né? 2 Timóteo 4,7. Então, Paulo aqui, né, estava preparado para entregar a sua vida em amor aos ensinamentos de Jesus, ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele teve aquela experiência, ele ficou 3 anos no deserto da Arábia, aprendendo com o próprio Senhor Jesus Cristo. Ficou 14 anos, amados, longe, né, dos apóstolos, porque quando ele chegou, os apóstolos ali tiveram um pouco de receio de recebê-lo. Precisou Barnabé depois ir até onde estava Paulo para buscá-lo. Isso passou 14 anos. Então, nós precisamos entender tudo isso, né? Qual foi o preparo para que Paulo fosse reconhecido como apóstolo. E aqui o item 3, olha, o menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno.
nem testemunhou a ressurreição do Senhor, requisitos indispensáveis para o grupo dos 12. Humildemente, o apóstolo reconheceu que não merecia ser assim chamado, pois considerava-se um abortivo, como que nascido fora de tempo, o menor de todos. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto e ensinou-lhe todas as coisas. O apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor. Então, olha aqui, amado. Então, Paulo tinha base, tinha qualificação, né? Tinha preparo, tinha ensinamento do próprio Senhor Jesus para poder cumprir o seu apostolado. O apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor. Embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino, as igrejas plantadas por ele eram o selo do seu ministério. Né? Olha que coisa linda, amado. Do seu ministério apostólico. Né? Então, os 12 reconheceram, né? Os 11, porque Judas já tinha falecido, e Paulo aqui agora ele é reconhecido, e através do trabalho de Paulo, nós vemos as igrejas, né? As cartas, as epístolas, né? Os testemunhos de Paulo, aquilo que o Senhor fez através da vida de Paulo, os milagres, né? Quando Paulo estava com Silas na prisão, cantando louvores lá, houve um grande terremoto, todos saíram, o carcereiro se converteu. Então, Paulo estava totalmente preparado, amado, para ser reconhecido, né, como apóstolo pelos 12. Apostolicidade atual. Então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre essa questão do apóstolo nos dias de hoje. Ainda há apóstolo? Talvez essa pergunta você esteja fazendo agora, nesse momento. No sentido estreito do termo e de acordo com a sua singularidade, apóstolos como os 12 não existem mais. Então, nós temos que entender que, conforme foram eles, os requisitos necessários para se fazer parte do colégio apostólico, hoje não existe mais. Tá? Não tem mais condições disso, para que se cumpra isso. Porque as pessoas são, né, chamadas, elas são convocadas, tá? Mas nós nos tornamos pastores, nós nos tornamos missionários, nós nos tornamos evangelistas, tá? Mas a questão de apóstolo nos termos, né, da forma original que era, não tem mais. Você pode ter certeza disso, tá? Então não tenha dúvida. Não existe mais apóstolo como era no tempo antigo. Vamos continuar aqui. A palavra de Deus diz que durante o milênio, os 12 se assentarão sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Apocalipse 21, 12 ao 14. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Né? Então, aqui já finaliza essa questão de ser apóstolo hoje. Tá? Não estou dizendo a questão de usar o título, estou dizendo de ser um apóstolo cumprindo os requisitos necessários, como era com os 12. Apóstolos fora dos 12. A carta aos Efésios apresenta a vigência, presta atenção, do dom ministerial de apóstolo. O teólogo Stanley Horton informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre estes se achavam Paulo e Barnabé, bem como os parentes de Paulo, Andrônico e Júnia. Ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo, de um dom ministerial distribuído à igreja local. Tá? Então, aqui o que eu quero explicar para você. Por exemplo, a missão que Paulo fazia, tá? Vamos pegar aqui Paulo, de ir fazer as suas viagens missionárias, estabelecer as igrejas, né? Eles eram reconhecidos como apóstolos, né? Então, eles estavam usando o termo, o título, pela complexidade do ministério que eles estavam exercendo. É como a mesma situação que está aqui, olha, de Andrônico e Júnia, que foram chamados também de apóstolos, mas foram só chamados, amados. Entendeu? Então, a questão de usar um título é uma coisa à parte. Agora, ser um apóstolo é outra situação. Então, nós temos que ter bem claro isso na nossa mente. Porque hoje nós vemos pessoas intituladas apóstolos usando apenas o título apostólico. Então, não que são apóstolos como foram os 12. Então, nós temos que deixar isso bem claro
para que não haja divergência de opinião, né? Ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo, de um dom ministerial distribuído à igreja local. O ministério apostólico atual, vamos lá, não há sucessão apostólica. Olha aqui novamente está dizendo, não há sucessão apostólica. Esta é uma doutrina formada pela igreja romana e, infelizmente, copiada por algumas igrejas evangélicas para justificar a existência do poder papal. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o ministério de caráter apostólico. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo Evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Homens como John Wesley, William Carey, Hudson Taylor, D.L. Moody, Gunnar Wingler, Daniel Berger, irmão André e tantos outros, em tempos recentes, foram verdadeiros desbravadores apostólicos. Cidades e até países foram impactadas pela instrumentalidade desses servos de Deus. Então aqui está um esclarecimento muito bom, né, feito pelo escritor da revistinha com relação ao ministério apostólico hoje. Não é? É a mesma coisa, amado, que nós levantarmos um missionário, né, e esse missionário ele ir para uma outra cidade, ou ir para outro estado, ou ir para outro país e lá estabelecer uma igreja. Tá? Na questão da aplicação do título, ele pode até ser considerado como um apóstolo, mas não como foi com relação aos 12, porque não existe mais sucessão apostólica. O colégio apostólico, né, o apostolado dele se fechou com a morte do último, né, com a morte findando, né, dando fim ao colégio apostólico. Então nós temos que deixar isso bem claro, tá, que não passa simplesmente de se usar a aplicação de um título, tá, mas não que a pessoa ela tenha tido aquelas experiências como teve Paulo, como teve Pedro, como teve Tiago, como teve João, né, como teve André, esses que estiveram junto com Jesus, caminharam com Jesus, aprenderam com Jesus, viram Jesus ressuscitar, viram a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo. Então hoje, amado, isso não se aplica. Tá? Então nós temos que entender bem claro, porque é uma das coisas que mais traz questionamento. Porque hoje pessoas elas usam o título de apóstolo, né, exercendo assim como se fosse um trabalho de missionário, tá? Mas isso aí é cada um, tá bom? Então a gente tem que deixar bem claro isso para que não haja divergência de opinião. Mas apóstolos, colégio apostólico, ele já foi encerrado. Amém? Então vamos aqui para a conclusão. Nos moldes do colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo, citado por Paulo em Efésios 4:11, está em plena vigência. Pastores experimentados, prestem atenção, evangelistas, missionários, que desbravaram os rincões do nosso país em países inimigos do Evangelho, são pessoas portadoras desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Tá? Então, essa conclusão aqui, amado, ela exemplifica tudo aquilo que nós falamos com relação aos pontos importantes do colégio apostólico. Tá? Então, fique com isso na sua mente, grave bem isso, tá? Para que você não tenha dúvidas. Tá? Não tenha dúvidas. E quando alguém for questionar sobre a relação de apóstolo, né, você já sabe que apóstolos, somente os 12 conseguiram exercer aquela atribuição. Hoje é em decorrência de um trabalho missionário, né, ou de um ministério mais profundo de alguém, para que ele possa exercer essa atividade. Então tem que deixar bem claro isso para vocês, amém? Vamos orar? Vamos agradecer em nome de Jesus? Pai Santo, querido e amado, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus amado, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Senhor Deus, pelo conhecimento da palavra, da verdade, que nos instrui, que nos orienta, para que nós não venhamos, Senhor Deus, a sermos iludidos ou enganados, Senhor Deus, por coisas que estão fora do contexto da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja abrindo a nossa mente para as verdades da Tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada um desses meus irmãos que estiveram ouvindo essa aula e prepara, Senhor Deus, para que eles possam, Senhor Deus,
aprender um pouco mais sobre esses dons ministeriais e a importância que esses dons ministeriais têm sobre a vida da igreja, tanto para a vida, saúde espiritual da igreja, como para o crescimento do corpo de Cristo. Por isso eu peço, Pai, e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Graças a Deus, nós terminamos essa aula. A próxima aula vai ser outro dom ministerial, que vai ser o ministério do profeta. Então, na próxima terça-feira, nós estaremos falando sobre o ministério do profeta. Amém? Nós vamos orar nesse momento e agradecer a Deus, pela vida dos nossos dizimistas, ofertantes, pedir a Deus que continue abençoando a sua vida, para que nós possamos continuar honrando aí os compromissos com a igreja e cada vez mais estamos crescendo. Nós tivemos um culto maravilhoso nesse domingo, as 2 pregações que foram feitas, e pessoas estão aí chegando, nos visitando, vindo de longe, para poder assistir os cultos. Então, que o nome do Senhor ele possa ser louvado e engrandecido. Vamos orar, amado, por pessoas que estão passando aí por problemas de enfermidades, independente da questão do coronavírus, Existem outras enfermidades aí que estão também assolando a vida das pessoas, para que o Senhor alcance a vida dessas pessoas e as liberte desse mal de enfermidades aí. Vamos orar pelas pessoas que precisam de emprego, uma porta de emprego em meio a essas crises que estão no nosso dia a dia, para que o Senhor possa suprir a necessidade de cada um. Pai, em nome de Jesus, ainda em Tua presença, eu quero Te agradecer, ó Deus, mais uma vez, pela vida dos nossos dizimistas, ofertantes, e peço, Pai, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um. Senhor, Tu és o nosso Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão. Senhor, o Senhor é o Deus do ouro, o Deus da prata, tudo está nas Tuas mãos. E eu peço, Pai, que através da obediência dos Teus filhos à Tua palavra, eles possam experimentar, Senhor Deus, o poder do Senhor para poder abençoá-los, Pai. Derrama bênção sobre a vida de cada um, que não falte alimento, não falte sustento. Abençoa também, Senhor Deus, a vida das pessoas que estão enfermas. Senhor, Tu és o médico dos médicos. O Senhor tem poder para curar, libertar e restaurar a vida das pessoas. E nos dê, Senhor Deus, dias, Pai, amados, de paz e de tranquilidade, sendo guiados, Pai, pela Tua santa presença, Pai. Quero Te agradecer, Senhor Deus, por este momento. Por isso eu oro e agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados irmãos? Erga sua mão para o alto. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Deus abençoe e até quinta, em nome de Jesus.